Olá, queridos, estamos começando mais um culto nesse domingo muito especial. Que o Senhor te abençoe, que a graça, o favor, o poder de Deus caia sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que esse seja um dia muito especial, você e toda a sua família, você e toda a sua casa. Só lembrando que hoje nós não teremos a Santa Ceia presencial, é o primeiro domingo de março, não teremos a Santa Ceia presencial, mas amanhã, segunda-feira, teremos duas reuniões, Santa Ceia, 18 horas e 20 horas, aqui na igreja presencial, e eu espero você e toda a sua família amanhã, amém? Quero compartilhar uma palavra de Deus com você. O tema dessa palavra é: qual é o tamanho da sua fé? Nós temos que aprender e entender qual é o tamanho da nossa fé. A gente tem que entender como que a Bíblia conduz, nos ensina, e eu quero te mostrar isso na palavra hoje, até para que você possa abrir os seus olhos, o seu entendimento, e saber como você está e o que você precisa avançar na sua fé. A fé é a certeza das coisas que a gente espera, e a convicção de fatos, realidade, que os nossos olhos ainda não viram, mas que a gente já está enxergando, que já é real para a gente. Isso é a fé. A fé é trazer à existência o que não existe. A fé é alcançar o inalcançável, é realizar aquilo que humanamente você não pode. A fé é o poder que Deus colocou nas nossas vidas a partir da cruz. A partir da cruz, começa-se o tempo da graça. Então, nesse tempo da graça, Deus vem e coloca uma porção de fé dentro de cada um. Então, todos nós temos uma porção de fé, mas como um grão de mostarda, essa fé precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer, ela precisa ser treinada. Você tem que treinar a sua fé. Então, hoje eu quero compartilhar isso com você. Lucas capítulo 17, versículo 6 diz assim: E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarrega-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Sabe, isso é como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda, não é uma fé pequena, é como um grão de mostarda, pequeno, mas que plantado, regado, cultivado, ela cresce e se torna algo grande e forte. Então eu e você, a partir do momento que recebemos a Cristo, dentro de nós foi colocada uma porção de fé. Então todos nós temos uma porção de fé. Agora precisamos ser e entender que isso é como um grão de mostarda. Precisamos cultivar, regar, precisamos alimentar, precisamos colocar adubo, encher com a palavra, para que a nossa fé cresça, desenvolva e se torne grande e forte. Existem 3 níveis de fé. Eu quero ler um texto, e nesse texto mostra 3 níveis de fé. Mateus capítulo 14, versículo 15, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui a gente aprende 3 níveis de fé. Mateus 14, 15. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias, comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão? Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Glória a Deus. Essa é uma passagem que eu e você conhecemos há muito tempo, quando existia uma multidão, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e já era passado tempo, muito tempo estavam ali, e eles tiveram fome,
e os discípulos assustados com tudo aquilo, disse: Senhor, encerra aí o culto, encerra aí a pregação, manda esse povo embora, porque eles vão pelas aldeias, vai comprando comida. E Jesus disse: para, eles estão aqui conosco, a gente vai alimentá-los, vocês vão dar a eles de comer. E é interessante que Jesus fala: fica tranquilo que eu vou dar. Não. Jesus diz: eu quero que vocês dê a eles de comer. Senhor, não tem como, não tem comida para isso. E ele disse: o que vocês têm? E ele disse: olha, aqui tem 5 pães e 2 peixes, mais nada, me dá isso aí. Abençoa, parte, manda eles sentarem, a multidão sentar na relva, separado em grupos, e todos eles comem, e sobram mais de 12 cestos cheios. Esse texto mostra 3 níveis de fé, e é muito interessante isso, porque a gente se encaixa em algum deles. O primeiro nível de fé qual é? A multidão. Esse é o primeiro nível de fé. É aquela fé que a maioria do povo tem, que o povão tem, a multidão tem. Olha só, o Senhor Jesus disse: eu vou dar a vocês de comer. Eles não viram chegar nenhum carro de comida, eles não viram nenhuma cozinha, nenhuma cozinheira, eles não viram nada. Mas ele falou que ia fazer, então ele vai fazer. Sentaram e esperaram o milagre. Essa é a fé da multidão, essa é a fé da maioria das pessoas. Crê que Deus vai fazer, senta e espera. Crê que Deus é poderoso para realizar, senta e espera. Está errado? Não está errado. Não está errado você crer que Deus pode te curar. Não está errado você crer que Deus pode abrir uma porta de negócios para você. Não está errado você crer que Deus pode restaurar o seu casamento. Não está errado você crer que Deus pode fazer um grande milagre naquilo que você espera. Não está errado. Só que essa é uma fé que a multidão tem. E ela senta e espera. Ela não faz absolutamente nada, fica na relva, no gramado, sentado esperando. Querido, isso é fé, você crê, você confia, mas esse é um nível de fé que vai te levar a experimentar poucos milagres na sua vida, que vai te levar a alcançar poucas coisas na sua vida. É uma fé de crer que Deus pode todas as coisas e a hora que Ele quiser, Ele vai fazer. Não é assim. A nossa fé ela tem que ser ousada, ela tem que ir para frente. Mas aqui nesse texto mostra um segundo nível de fé, que é o nível dos discípulos. E essa já é interessante. Qual que é a fé dos discípulos? A fé dos discípulos é, Jesus disse: o que vocês têm na mão? 5 pães e 2 peixes. Então traz aqui. Jesus pega, levanta os olhos aos céus, abençoa, parte o pão, e eu imagino, 5 pães, partiu, Pedro, está aqui, começa a partir e distribui para aquele povo. Mateus está aqui, começa a partir e vai distribuindo para aquele povo. Pegou mais um, partiu. Judas está aqui, ó, vai distribuindo para aquele povo. Simão, vai lá, distribuindo para aquele povo. Eu imagino a cara dos discípulos, pegando a metade de um pão, só na ala dele devia ter umas 500 pessoas, ele olha para o pão, olha para o povo, olha para o pão, olha para o povo, dá até o ritmo de uma música, né, quase. E aí ele ficou olhando aquilo ali, cara, tá de brincadeira, Jesus vai fazer eu passar vergonha aqui, mas não, aí já é um segundo nível de fé, a fé dos discípulos. Que fé é essa? Fé para seguir instruções. Aí já não é a fé de sentar e esperar. Aqui é a fé de seguir instruções. Fé para crer que a instrução que Deus te dá, você deve fazer, deve seguir, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que seja loucura, mesmo que você não entenda, mas saber que seguir a instrução, ser dirigido por Deus, o milagre virá à existência. Esse é o segundo nível de fé, a fé dos discípulos, a fé de seguir instruções. E aí é aonde você começa a buscar a Deus, e aí Deus te dá uma instrução: sai do seu emprego. Senhor, eu estou te pedindo para o Senhor abrir uma porta.
sai do seu emprego. Mas Senhor, aí o Senhor não entendeu, né? Eu estou precisando de mais dinheiro, se eu sair do meu emprego eu vou ter menos dinheiro. Sai do seu emprego. Quer dizer, a fé para você seguir instruções, é a fé para você seguir a instrução. Entra num propósito de jejum de 40 dias. Senhor, eu já estou fraco, 40 dias, e no final, o teu milagre estará nas tuas mãos. Aí já é diferente, é a fé para seguir as instruções. Aí esse nível de fé, já são pessoas que vão alcançar muitos milagres, muitas vitórias, é uma fé forte, fortalecida, é uma fé que vai sendo alimentada, crescendo. Querido, recebe isso como uma palavra de Deus. Sai da relva, sai do gramado, se levanta e começa a seguir as instruções de Deus. Deus tem um nível muito maior para a sua vida. Deus quer te levar a alcançar coisas muito maiores na sua vida. Age, levanta. A fé, ela tem que ser seguida por obras. Então levanta, segue a instrução, porque é essa instrução que trará o teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Nesse texto, querido, a gente aprende um terceiro nível de fé. E esse terceiro nível de fé é engraçado. Tinha uma multidão de mais de 5.000 homens, tinha 12 discípulos e tinha um garoto. Então você vai vendo que a fé, quando ela vai aumentando, vai diminuindo a quantidade de gente, né? 5.000 homens, 12 discípulos e um garoto. Esse é o último nível de fé, a fé do garoto. Tem a fé da multidão, tem a fé dos discípulos e tem a fé do garoto. O garoto era precavido. 5 pães e 2 peixes dava para ele e sobrava. Então ele se cuidou, se garantiu. Mas em algum momento, um discípulo vem e diz assim: tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Trouxe só para ele comer. Vai sobrar alguma coisa, mas é só para ele comer. Então olha só, é a única coisa que a gente tem. E Jesus diz: então vai lá, diga para ele, me dá os 5 pães e 2 peixes. Aí é um outro nível de fé. Aí não é a fé de sentar e esperar. Aí não é a fé de seguir uma instrução. Aí é a fé ousada. Aí é a fé de se lançar. Aí é a fé do tudo ou nada. Aí é a fé de se jogar. Ele pega tudo que ele tinha e coloca nas mãos do Senhor. É a fé para trazer à existência um milagre. É a fé para você anular o medo. Porque essa fé, ela tem que anular o medo. Não tem como você dar o seu único alimento e saber que você vai ficar sem e vai passar fome. Então é a fé que anula o medo. É a fé que gera coragem. E aí é o mais importante, é a fé que gera confiança. Não tem como você pegar tudo que você tem, colocar nas mãos do Senhor, se você não confiar. Não tem. Então essa não é a fé de sentar no gramado. Essa não é a fé de seguir instruções. Essa é a fé de se lançar antes de ver o milagre, antes de ver possibilidades. É a fé de pegar o seu tudo e colocar. Então essa é a fé da confiança, é a fé de anular o medo, essa é a fé de se lançar, essa é a fé do tudo ou nada. A Bíblia não diz, mas eu creio no que eu vou dizer aqui. Sobraram 12 cestos. Nossa, tinham 12 discípulos. É ruim que foi um cesto para cada discípulo. Os discípulos não estavam crendo. Quem creu foi o garoto. Pode até ser que o Senhor distribuiu aqueles cestos com os discípulos, mas no mínimo um cesto cheio. Depois que o garoto estava de barriga cheia, ele levou para sua casa de pães e de peixes. Creia no que eu vou te dizer. A fé que anula o medo, a fé da confiança, a fé do tudo ou nada, a fé de se jogar, é a fé que te levará a uma colheita sobrenatural. Toma posse disso, entenda isso. A fé, como ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nesse momento, enquanto eu prego aqui na igreja, e você aí está ouvindo essa palavra, recebendo ela, você está se enchendo de fé. Então essa é a hora de você agir, essa é a hora de você dar um passo. O que, pastor? Eu não sei quais são os seus desafios com Deus. Essa é a hora de você se lançar. Eu vou terminar essa mensagem
te mostrando não 3 níveis, mas 3 tipos de fé, que fazem referência ao que eu acabei de pregar. Só estou reforçando o que eu preguei, mas eu vou te mostrar quando acontece logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos entraram no barco, atravessaram o mar, Jesus ficou em terra, veio uma grande tempestade, Jesus sai caminhando pelas águas e encontra eles. Então assim, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, acontece isso. Mas o primeiro mostra 3 níveis de fé. Esse segundo mostra 3 tipos de fé, mas os 2 exemplos se comunicam. Mateus 14, 24. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui, semelhantemente à passagem anterior, mostra 3 tipos de fé. Primeiro, a fé natural. Entraram no barco e entraram no mar. Eram pescadores, eram pessoas que sabiam conduzir um barco, sabiam navegar. Então, o primeiro tipo de fé é a fé natural. Eu sei dirigir carro. Então eu entro na minha casa, entro no meu carro, ligo ele, saio e não tem problema. 30, 40, 50 km por hora, 60 km por hora. Se eu pegar a rodovia, 100 km por hora. Fé natural, eu sei dirigir carro. Então é a fé natural, eu sei dirigir, eu sei navegar um barco. Essa não é uma fé errada, não é uma fé ruim, é uma fé que todos nós temos que ter. A fé em nós mesmos, que nós podemos, que nós conseguimos, que nós sabemos. Confiança, segurança. Se a gente não confia na gente, quem vai confiar? Isso não anula Deus, isso não impede Deus de agir. É a fé natural, fé em si mesmo, a fé que eu posso navegar, ela é boa. Aí você vê que eles estão lá navegando, mas vem uma grande tempestade. Eles já tinham passado por tempestades, mas aquela realmente estava difícil. E aí entrou neles o medo de naufragar e morrer. Aí passa para um outro tipo de fé, que é a fé passiva. A Bíblia diz que eles começam a pedir a Deus para parar a chuva, para parar o vento, para parar a tempestade, para salvar eles. Essa fé passiva é aquela fé que você crê, que você confia, que você busca. É uma fé boa, não é errada. 11 homens dentro daquele barco estavam com a sua fé, que Deus podia parar aquela tempestade e salvar todos eles. É aquela fé que a gente busca a Deus, sabendo que Deus pode nos curar. É aquela fé que a gente busca a Deus, sabendo que Deus pode resolver uma crise financeira, resolver uma crise familiar. Não tem nada de errado, mas é uma fé passiva. É uma fé que você experimenta o mover de Deus, experimenta milagres. É a fé dos 11. Mas quando Jesus se aproxima, eles se assustam. E Jesus diz: calma, tenha um bom ânimo, sou eu. E aí um homem chamado Pedro se levanta e diz: se é o Senhor, manda eu ir até aí. Olha que loucura, as ondas batiam e enchiam o barco, o vento soprando com força, o barco não parava, não tinha como, a chuva forte, tudo escuro na água, e aquele vulto ali: se é o Senhor, me manda ir, então vem. Essa é a fé ativa, aí já muda tudo. Essa é a fé do tudo ou nada, barco balançando para um lado e para o outro. Eu imagino que até para sair do barco foi difícil. Eu não creio que foi aquela coisa romântica, linda dos filmes,
que aí Pedro passa o pé por cima e coloca na água e já encosta, está durinho, e ele, uau, e coloca o outro e sai do barco e vai caminhando. Não, meu irmão, se bobear ele deu até uma caidinha lá, porque o barco estava balançando e ele tentando sair, meio que tombou ali, já se levantou, e ele sai caminhando. Escute o que é a fé ativa. A fé ativa, eu encerro com isso, é a fé do tudo ou nada. É aquela fé do garoto, de pegar os seus pães e os seus peixes e entregar. Agora eu não tenho mais o que comer. Agora eu também vou passar fome igual aos outros. Se você não anular o medo, se você não tiver um nível de confiança extrema, você nunca terá a fé ativa. A fé ativa é a fé que se lança, é a fé que se joga, é a fé que se desse errado ele ia morrer, ele ia afundar direto, ia sumir na água, acabou a vida dele. Ele podia dizer, Senhor, para o vento, para a chuva, para as ondas, e aí manda eu ir aí. Mas aí não é a fé ativa, aí é uma fé passiva. A fé ativa é, estou indo, estou entrando na fornalha, e eu sei que se o fogo me consumir, é porque o Senhor permitiu, mas se o Senhor quiser, eu entro lá dentro da fornalha, e nem um fio de cabelo meu será queimado. A fé ativa é a fé de se jogar, de se lançar, é a fé que anula o medo, é a fé que estabelece um nível de confiança, como nunca, é a fé da certeza e da convicção, antes de enxergar, antes de ver. Ah, querido, essa fé está disponível para mim e para você, essa fé está disponível para todo mundo, é só a gente pegar o grão de mostarda e plantar, e regar, e cultivar. Querido, essa fé que Deus colocou na minha vida e na sua, quando recebemos a Cristo, é a fé que nós temos que cultivar todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Nesse momento, nesse culto online, eu não sei aonde você está, mas o poder desta palavra está entrando nas suas entranhas, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, no seu cérebro, nos seus pensamentos. Faça uma declaração de fé agora. Se levanta, se joga, vai para o tudo ou nada, não espera uma instrução. Olha, jejue tanto tempo, olha, lance uma semente, olha, faça um propósito de oração. Não espere uma instrução, é um outro nível, é o nível de se jogar, é o nível de se lançar, é o nível do tudo ou nada, é o nível da confiança, é o nível da certeza que Deus é Deus e sempre será Deus, capaz e suficiente de trazer na minha vida mais do que eu penso, do que eu espero, do que eu pedi, porque Ele pode todas as coisas e pela fé eu posso todas as coisas. Ah, meu querido, eu preciso orar por você. Preciso orar por você. Aonde você está? Reúne todos aí, feche os olhos. Coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos. Por favor. Pai, em nome de Jesus. Pela fé plantada dentro de nós, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu sinto a tua presença aqui nessa igreja agora. E sei que essa mesma presença vai entrar aonde essas pessoas estão participando do culto. Senhor, e que essa presença possa enchê-los a tal nível que a fé deles comece a aumentar agora, porque ela vem pelo ouvir, eles estão ouvindo a tua palavra. E que uma fé ativa comece, uma fé ativa comece, uma fé ativa comece, a fé do garoto, a fé do tudo ou nada, a fé de se lançar. Deus, eu declaro que sinais, milagres, prodígios e maravilhas começam a acontecer agora. Dentro desta casa eu ordeno a cura. Dentro desta casa eu ordeno no nome de Jesus a restauração, a restituição.
Deus, eu chamo à existência o que não existe, pelo poder da fé, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, eu abençoo cada um, e eu declaro que pela fé, ainda nesse dia, serão mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Querido, alimenta a sua fé, cultiva a sua fé, invista na sua fé, leia, ouça, deleta as vozes estranhas, deleta o que as pessoas dizem, deleta as más notícias de redes sociais. Nesse momento a pandemia intensificou muito mais, ninguém esperava isso. A gente já sabe o que tem que fazer. Se a gente não quer viver um lockdown, parar tudo, então a gente tem que respeitar, deixar de aglomerar, deixar de estar nos lugares. Isso é prudência. Mas independente da prudência, a gente tem que ter a fé que toda essa praga, que todo esse vírus, que todo esse mal vai ser banido da face da terra, do mesmo jeito que surgiu, vai desaparecer. Basta uma palavra do Senhor e ele vai desaparecer em nome de Jesus. Pela fé, querido, se lança agora, e o sobrenatural, o poder de Deus, o milagre se manifestará na sua vida. Amém. Te espero amanhã, segunda-feira, aqui na Igreja Embaixada, em Balneário Camboriú, 18 horas ou 20 horas. Quem pode às 18, corre, para a gente não aglomerar às 20 horas. 18 e 20 horas. E teremos a nossa santa ceia do mês de março. Não fique de fora. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor derrame unção, graça e favor. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você. Que ele te encha de paz. E que ele aumente a sua fé ao nível do sobrenatural. Deus te abençoe muito. Beijo no coração e uma semana de vitória.